Então, boa tarde a todos. Então, daremos continuidade à nossa reunião bienal da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica. E para iniciarmos as atividades do período da tarde, teremos uma palestra que está muito alinhada com o tema central do nosso evento, né, nesse ano tão atípico para todos nós. O tema Reflexões e Perspectivas da Sociedade Eletroquímica e Eletroanalítica diante da pandemia. Não podemos deixar de discutir e refletir sobre esse ano, todas as dificuldades encontradas em todos os setores, especialmente na pesquisa. Todavia, temos que também nos projetar para um cenário pós-pandemia, uma vez que isso vai passar e queremos sair mais forte após tudo isso. Então, diante disso, a comissão organizadora foi unânime na importância de discutir sobre as perspectivas, não somente da área de eletroquímica, mas sim da ciência e tecnologia. E para isso, convidamos com muito prazer o professor Glaucio Oliva para falar um pouquinho sobre esse tema. O professor Glaucio Oliva é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, da USP, doutorou-se em cristalografia de proteínas pela Universidade de Londres. É coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, um dos CEPIDs da FAPESP, CEBIFAR. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Também é membro da The World Academy of Science for Advancement of Science in Developing Countries e Fellow da University of London. Foi diretor em 2010 e presidente entre 2011 e 2015 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, bem como fundador e membro do Governing Board do Global Research Council. Então, diante dessa muito breve apresentação, eu passo a palavra para o professor Glaucio Oliva, agradecendo mais uma vez por ter aceito o nosso convite e pela sua disponibilidade de discutir esse assunto tão importante para todos os participantes desse evento e sócios da sociedade. Obrigada, professor. Então, está com a palavra. Muito obrigado, Suelen, professora Suelen, pela muito gentil e generosa apresentação. Eu quero, de pronto, agradecer à Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica pelo convite, e especialmente em nome, então, das professoras Adalgisa Andrade, aqui da nossa vizinha Ribeirão Preto, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e da própria professora Suelen Alves, que fizeram, né, ao longo desses meses que antecederam o evento, os contatos, enfim, e viabilizaram a minha participação nesse evento. Parabenizo especialmente a sociedade por não deixar que a pandemia interrompesse, né, o ciclo virtuoso de reuniões anuais que a sociedade faz. Muito importante manter em todos nós, cientistas, a chama acesa da pesquisa, da relação com os nossos colegas, das colaborações científicas, e as reuniões das sociedades científicas têm esse papel. E eu quero, em particular, me somar à SBEE na homenagem ao nosso saudoso professor Ernesto Gonzalez, que foi meu professor nos cursos básicos de Química e depois colega no antigo Instituto de Física e Química de São Carlos. Vocês sabem, nós todos somos oriundos, Instituto de Física e Instituto de Química são oriundos dos departamentos com os respectivos nomes da Escola de Engenharia de São Carlos. Criamos um instituto conjunto, Instituto de Física e Química, no começo da década de 70, e por 24 anos, né, tivemos no mesmo instituto. O professor Ernesto foi uma grande liderança nesse instituto, e fica, então, aqui a minha também homenagem póstuma ao nosso saudoso professor Ernesto Gonzalez. Eu quero compartilhar com vocês, então vou só aqui abrir a minha apresentação, espero que a gente consiga fazê-lo sem problemas. Suelen, me avisa se vocês estão vendo adequadamente a minha apresentação. Sim, professor, estamos vendo. Okay. Ótimo. Então, vamos lá. O que eu trouxe hoje para discutir com vocês é um pouco sobre esse tema, né? Ciência e sociedade no Brasil pós-pandemia. E tenho começado as minhas apresentações com afirmações que, no passado, normalmente eu achava que não era necessário fazer, porque parecia-me que eram coisas tão evidentes, né? Que não era necessário serem reafirmadas. Então,
Dizer que todo o progresso humano está diretamente relacionado ao avanço do conhecimento pela ciência, que informação e conhecimento são os dois principais componentes do patrimônio das nações no século XXI, e que todos os grandes desafios da humanidade em saúde, e a pandemia de coronavírus é um exemplo disso, em alimentos, em energia, em ambiente, em sustentabilidade, em superação das desigualdades, emprego, só terão respostas esses grandes desafios da humanidade pela ciência e pela educação. Essas afirmações que, como eu dizia, me parecem e me pareciam tão naturais, precisam, e a gente está descobrindo isso cada vez mais, ser reafirmadas, né, diante da sociedade, porque a ciência, esse contrato social entre sociedade e ciência, que vigiu ao longo dos últimos séculos, em que a sociedade realmente depositava na ciência toda a sua confiança, né, tem muitas vezes se perdido nesses tempos, às vezes sombrios, né, de negacionismo da ciência. É preciso lembrar que a ciência no Brasil ainda é muito jovem, né? Só alguns dados numéricos, mas, enfim, as primeiras instituições... Na verdade, o Brasil só se torna, de fato, Brasil, né, com a vinda da família real em 1808, fugindo da Guerra Napoleônica, quando, ao parar, né, a comitiva real na Bahia e vai se buscar um médico, não tinha médicos, e o Dom João VI, naquele mesmo ato, cria a Faculdade de Medicina da Bahia, na sua parada em Salvador. Chegando ao Rio de Janeiro, cria a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina do Brasil, depois deu origem à Universidade do Brasil, e, enfim, são as duas instituições acadêmicas mais antigas. Logo depois, você tem a Academia Nacional de Medicina, a Faculdade de Direito em São Paulo, depois a Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, enfim, foram as primeiras, Instituto Agronômico de Campinas, as primeiras instituições acadêmicas no final e virada do século passado, a Academia Brasileira de Ciências só criada em 1916, a SBPC em 1948, a USP em 1934, CNPq e CAPES em 1951, né? FAPESP em 1962, e é interessante, né, esses eventos, é importante relembrá-los, né? Por exemplo, a Universidade de São Paulo é criada quando o Estado de São Paulo, né, numa guerra civil, né, no país, a Revolução Constitucionalista perde essa guerra em 1932, e a principal resposta da sociedade paulista naquele momento foi criar uma universidade, inscrever no logo dessa universidade Ciência Vinces, pela ciência venceremos, né? E se a gente olha a história subsequente do Estado de São Paulo, ela foi toda construída em cima da sua capacidade de gerar pessoas, conhecimento, qualificadas para liderar a sua industrialização crescente e o desenvolvimento da sua agricultura e da sua indústria, né? Gerando com isso empregos, educação e promovendo, de fato, o desenvolvimento do Estado. Tanto que, em 1947, quando o Estado de São Paulo estabelece a sua Constituição estadual, se inscreve na instituição que o Estado de São Paulo deveria criar uma fundação de amparo à pesquisa e que deveria destinar a ela 0,5% de todas as suas receitas, né? Isso demorou algum tempo até que essa determinação constitucional fosse, de fato, implementada, vários decretos governamentais, estatutos sendo criados, comissões, e em 1962 a FAPESP entra em operação, né? CAPES e CNPq foram criados no começo da década de 50, também como resposta do país, né, aquele que tinha sido o grande evento transformador da humanidade na década anterior, na década de 40, que foi a Segunda Grande Guerra Mundial, cujo desfecho final, todo desenvolvimento e desfecho final foi
estritamente dependente da ciência. Foi a ciência que viabilizou, por exemplo, a produção em larga escala de penicilina, seu primeiro antibiótico. Foi a ciência que criou todas as telecomunicações, que viabilizaram todas as comunicações durante o período de guerra. Foi a ciência que embasou, né, na energia nuclear, que enfim, foi essencial para o desenvolvimento das bombas nucleares que arrasaram a cidade de Hiroshima e Nagasaki, grande tragédia humana naquele momento, né? E que marcaram ali o início do final da Segunda Guerra Mundial. Então, todo esse desenvolvimento foi dependente da ciência e fez com que os países, na sequência, entendessem que era fundamental investir em ciência, né? No mesmo período, 1950, na verdade, foi criada a National Science Foundation nos Estados Unidos. Bom, mas apesar da curta história científica, o Brasil tem alcançado importantes avanços, né, em ciência e tecnologia, com impactos significativos na sociedade e na economia. Eu vou aqui discorrer sobre alguns números que talvez sejam já de conhecimento de todos, apenas para embasar um pouco a nossa discussão daqui para diante, né? Por exemplo, se a gente olha no quesito de publicações a cada ano, lá no início da década, meados da década de 80, o Brasil produzia perto de 5.000 artigos científicos todos os anos. É a linha vermelha marcada nesse gráfico na parte de cima. Deixa eu colocar aqui a minha ponteira, que isso talvez facilite apontador laser. Pronto. Nesse gráfico vermelho aqui, que é o crescimento das publicações brasileiras, ele é um gráfico que termina aqui em 2012, 13, os anos que eu estava no CNPq e fiz esse gráfico, e mostra um crescimento constante, né, sustentado das publicações brasileiras. Em 2016, esse número já passava de 60 mil, em 2020 a gente deve estar beirando 75 mil, 80 mil documentos publicados, que nos coloca aí na 13ª posição, na produção científica global de ciência e tecnologia. Interessante, inclusive, mencionar que nesse período de epidemia, nós estamos na posição 11º, ou seja, durante o período, se a gente olha só publicações relacionadas com o Covid, o Brasil é o 11º país a produzir ciência nessa direção, né? Grupos de pesquisa, o CNPq mantém um diretório de grupos de pesquisa. A primeira edição dele foi feita em 1993, onde se registraram 4.400 grupos de pesquisa. Mas em 2016 já contabilizava-se 37, quando foi feito o último levantamento do DGP, contabilizava-se 37.600 grupos de pesquisa no país. Nós temos crescido o número de mestrados, né? Já em 2019 formamos cerca de 65 mil mestres e 22 mil doutores, né? Isso em 2019, um crescimento constante também. Esse é um dado extremamente importante para o nosso país, né? Que é o crescimento no número de matrículas no ensino superior neste século, né? Esse gráfico aqui, para quem não vê, está um pouco longe, começa em 1980, quando tínhamos pouco menos de 1,5 milhão de matrículas, não de ingressantes, total de matriculados, né, em todos os anos do ensino superior. Em verde aqui, o ensino privado, em azul, o ensino público. E esse número não muda por quase 2 décadas, mas é na virada do século, aqui em torno do ano 2000, que a gente vai observar uma grande mudança, né? A gente chama isso, né, em física, uma transição de fase. Você tem aqui uma mudança de regime, né? Em que passa a haver um crescimento expressivo no número de matrículas em ensino superior, um crescimento proporcionalmente mais lento nas matrículas públicas, mas mesmo assim importante, e um crescimento muito grande no segmento privado, né, do ensino superior, que é mais capilarizado, inclusive, pelo país todo. 75% das matrículas em ensino superior são privadas. Esse crescimento tem acontecido, em grande parte, também no ensino à distância, EAD, que já em 2018 respondia por quase 3,5 milhões das matrículas em ensino superior. E aqui a gente observa, né, que esse EAD tinha principalmente matrículas no ensino privado,
mas que começa, né, progressivamente a aparecer também nas universidades públicas. É importante, agora a gente está observando isso na pandemia, quanto a gente talvez deveria já ter, né, incorporado de uma forma híbrida o ensino à distância ao ensino presencial, e eu acho que isso é uma tendência irreversível para os próximos anos, né? Isso pode parecer muito, né, 8 milhões de matrículas em ensino superior, mas é fundamental aqui afirmar que a escolarização em nível superior no Brasil ainda é muito baixa. Esses dados aqui, coletados, né, em comparação com instituições internacionais, mostra qual é o número, a porcentagem da população em diferentes faixas etárias que tem educação superior completa, né? Então, o percentual da população com educação superior por faixa etária, dados de 2018, portanto, bastante recentes. Vamos começar pelas duas pontas, né? A gente olha aqui o Brasil, que é a primeira coluna, e essa barrinha em azul é na faixa etária de 25 a 34 anos. Então, nós estamos com, na população nessa faixa etária, cerca de 20% dela tem educação superior completa, e a gente conta a partir de 25 anos, por um período de 10 anos, justamente porque se supõe que o indivíduo tenha ido à universidade mais ou menos nesse período, entre 18 e 25 anos de idade. Para a faixa etária de 55 a 64 anos de idade, onde eu me situo, inclusive, é muito menos, já era 13,7%. É claro, né? Na época que eu vim fazer a universidade aqui em São Carlos, a fatia da população que tinha acesso ao ensino superior era muito menor. Mas é interessante comparar isso, por exemplo, com outros países latino-americanos, por exemplo. Colômbia já conta hoje, nessa faixa de 25 a 34 anos, com perto de 30% da população com ensino superior. Argentina, com 40%. Chile, com 33%. Né? Vamos lá para o lado direito. Coreia do Sul, quase 70% da população, na faixa etária de 25 a 34 anos de idade, já tem nível superior. Note que, na faixa etária de 55 a 64 anos, a Coreia tem apenas 23% da sua população com ensino superior completo, não muito distante dos 13% que nós temos nessa mesma faixa. Significa que Coreia e Brasil, na minha geração, eram muito parecidos, né? E veja que diferença isso faz 40 anos depois. Então, a gente vê que ainda temos um grande espaço a percorrer. Se a gente olha um outro dado importante, pesquisadores por milhão de habitantes, esses dados são de 2010, mas nós temos alguma atualização para o Brasil, né? Aqui em 2010, comparando com outros países, nós tínhamos 700 pesquisadores por milhão de habitantes, China 900, Argentina 1.100, Itália, Rússia. Selecionei alguns países, aqui embaixo estão todos eles aqui listados. Brasil, de lá para cá, em 10 anos, mudou para perto de 800 pesquisadores por milhão de habitantes, o que nos coloca ainda numa posição muito inferior a um grande número de países. E eu, quando tenho feito minhas palestras, recorro muito a essa imagem que eu copiei, né, escaneei de um artigo que saiu no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, no final do ano de 2011. Parece a entrada de um estádio de futebol, não é? Eu que, quando criança em São Paulo, frequentava o estádio do Pacaembu, quem é paulistano talvez se lembre, né? O estádio do Pacaembu fica bem no centro da cidade, tem a rua do lado de cima dele, com uma rua relativamente estreita, não tinha essa de comprar ingresso antecipado, você tinha que ir para o campo no dia do jogo, então a gente ficava numa aglomeração como essa para tentar comprar o ingresso a partir de 2 da tarde ou de meio-dia para um jogo que ia ser às 4. Mas não é. Se a gente olha a legenda dessa foto, está escrito: candidatos entram em universidade para fazer exame de seleção para doutorado em Wuhan, né, na China, país asiático que já produz, àquela época, 2011, 160 mil pesquisas científicas por ano, 160 mil papers, né? Isso é a fila do exame de ingresso de doutorado.
de uma universidade que não é a maior universidade chinesa, né? Então, é contra isso, ou é esse o cenário do mundo no século XXI. Essa é a valorização que os países estão dando à qualificação dos seus cidadãos, que são o principal ativo de uma nação no século XXI. O principal ativo não são os recursos naturais, essencialmente são as pessoas, a capacidade criativa de inovação que as pessoas trazem e que agregam valor àquilo que um determinado país produz. Eu me lembro muito bem, né, de que, por exemplo, o Japão, que é uma ilha de pedra, essencialmente, com pouca área agriculturável, nenhum outro mineral significativo para ser utilizado, fundamentalmente destruído depois da Segunda Guerra Mundial, consegue se tornar, né, num período aí de 40, 50 anos, que por um tempo foi a segunda maior economia do mundo, quando os Estados Unidos estava na frente, hoje é a terceira, a China já passou, o Japão também já passou praticamente os Estados Unidos, mas a gente observa como o Japão cresceu, e ele cresceu sem recursos naturais. Então, cresceu basicamente pela sua capacidade de trazer recursos, né, naturais, ferro, minério, energia, petróleo, e fazer a transformação disso em produtos que depois podiam ser vendidos para o resto do mundo, e com isso se tornar uma grande economia. Então, o sucesso no século XXI de nações está estritamente associado à sua capacidade de criar, de inovar e de utilizar conhecimento para agregar valor àquilo que pode produzir. E aqui começam as nossas preocupações, né? Eu falei muita coisa sobre o crescimento do Brasil, falei muita coisa sobre o desafio no que diz respeito à formação de pessoas, mas nós vivemos tempos meio sombrios, né? Veja que o crescimento no número de matrículas em ensino superior, como eu mostrei em alguns slides atrás, estava também associado ao crescimento do número de matrículas no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, que já há muitos anos vem sendo utilizado, especialmente a partir dos anos 2010, por aí, como o principal instrumento para ingresso no ensino superior em universidades públicas e privadas também, né? E a gente observa um crescimento grande no número de matrículas dos alunos para fazerem, né, o Enem. Estávamos ali em 2014, 15, 16, em 5, 6 milhões de matrículas. Mas a gente tem observado um decréscimo sistemático, né? 2017, 2018 e assim por diante, tem caído o número de alunos fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso demonstra uma falta de interesse desses estudantes em utilizar essa certificação, os resultados desse exame, para ingresso no ensino superior. Então, a gente vai observar, e já aparecia isso nas matrículas, a gente observa que esse regime de crescimento já não é mais sustentado, né? Esse gráfico está parando aqui em 2018, 2019, 2020, ele não mudou. Basicamente, nós estamos aqui nos mesmos números, né? Então, isso mostra que a gente tem aí desafios importantes no acesso ao ensino superior. Nós tivemos grandes avanços da ciência no Brasil, portanto, nas últimas décadas, mas há grandes desafios para o futuro, externos e internos ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Listando aqui alguns dos desafios externos da ciência brasileira, né? O custo financeiro da pesquisa científica tem crescido exponencialmente e os recursos disponíveis são cada vez mais escassos. A classe política e as empresas que decidem pelo financiamento público e privado da ciência acreditam que inovação pode acontecer sem ciência e, particularmente, sem ciência básica, o que é um grande erro, né? Você só consegue fazer inovação se você tiver ciência de qualidade sendo feita. Olha aonde são as principais fontes de parceria universidade-empresa no mundo. Uma empresa americana que vai procurar parceria, ela vai procurar MIT, Harvard, ou Stanford, ou San Diego, né? Porque são universidades onde se tem topo de pesquisa. E é lá que você vai conseguir a inovação em parceria para avançar os seus programas de desenvolvimento dentro das empresas, né? Então, ciência é fundamental para que aconteça a inovação. É como você pensa numa árvore.
Você só tem fruto se você tiver raiz, tiver tronco, tiver galhos, tiver, né? E aí é essa raiz que é a ciência básica que deve alimentar o sistema de inovação. A sociedade, esse é um outro problema, né? A sociedade, em geral, desconhece o impacto da ciência em seu bem-estar cotidiano e não valoriza a ciência como solução para os grandes problemas nacionais. Nós estamos vivendo agora um momento em que há uma maior exposição da ciência para a sociedade, né? Por conta da pandemia. E isso vai ser e é uma oportunidade que nós não podemos deixar passar, né? Para reestabelecer essa relação de confiança e de reconhecimento da sociedade, né, sobre o impacto que a ciência tem em seu bem-estar cotidiano, seja em todas as condições que mantêm saúde, equipamentos hospitalares, medicamentos, sistemas de saúde, saneamento básico, toda a indústria de transformação que depende de materiais, depende de metodologias transformadoras, os desafios ambientais, né? Nós estamos aqui falando numa sociedade que deve ser a catalisadora da transformação na utilização, por exemplo, de combustíveis fósseis, né? Fundamental a gente poder ter baterias e sistemas que sejam capazes de acumular energia elétrica e que nos permitam, né, parar de utilizar combustíveis fósseis. Essas coisas a sociedade já não reconhece mais, né? Isso parece que acontece naturalmente para as pessoas, né? Basta você ir na loja e comprar o seu iPhone novo, 10, 11, 12, 15, 20, e a gente esquece que por trás disso tem um monte de ciência sendo feita, um monte de tecnologia sendo desenvolvida, né? E que isso acontece nos grandes laboratórios, inicialmente, de pesquisa, nas universidades, nos institutos de pesquisa, e permeiam, né, para a indústria, através das pessoas ali formadas e que vão trabalhar na indústria, e através das colaborações e das startups que vão nascer desses ambientes acadêmicos. Nós observamos também como desafio externo cortes radicais nos recursos para as universidades e institutos federais, vou mencionar um pouco mais sobre isso, cortes radicais nos recursos para a pesquisa em geral, cortes expressivos nas bolsas para pós-graduação, e nos últimos anos, 2, 3 anos, a gente tem visto isso, CNPq com limitação de recursos para pagar bolsas no final do ano, CAPES cortando cotas de bolsas dos programas, e tornando o sistema cada vez mais sob estresse, né? E também observamos como desafio externo o cerceamento ideológico à autonomia universitária. Exemplo disso foi o Programa Futurice das universidades federais, até agora silenciado, a CPI das universidades públicas paulistas, que objetivava, né, quebrar o sistema de autonomia financeira das universidades, não conseguiu. O projeto de lei 529 do governo paulista, governo Dória, né, que queria confiscar os recursos da FAPESP e das universidades, que ele classificava como excedentes ou como sobras, como, na verdade, eram recursos justamente que mantêm as atividades nos períodos de transição. Atualmente, o PL 567, também do governo Dória, que está querendo quebrar um dispositivo da Constituição Paulista desde 1947, que determinava que 0,5%, né, dos recursos tributários do Estado deveriam ser dedicados às universidades, à FAPESP, e depois isso mudou para 1% em 1989, o governo quer cortar 30% disso agora. Veja, orçamentos são opções políticas, né? Então, o valor do conhecimento vai refletir naquilo que a sociedade decide dedicar a essa área, né? A área de educação e a área de ciência e tecnologia. Esse aqui é o orçamento federal executado em 2018, e se a gente tenta procurar nele aonde está a ciência e tecnologia, ele está nessa fatiazinha aqui, perdi o meu pointer, vou marcar de novo, ele está nessa fatiazinha que diz outros,
e dentro de outros, ciência e tecnologia é 0,24% do orçamento federal. Quer dizer, é isso que deve trazer todas as soluções para os grandes desafios da sociedade, e é isso o valor que hoje, né, é a opção política que se faz por essas áreas. Veja como isso se reflete nos orçamentos federais para ciência e tecnologia, que eu tenho os orçamentos das 3 principais agências, CNPq e CAPES são as 2 agências federais, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, que é arrecadado ano a ano a partir de diferentes impostos e que é contingenciado sistematicamente. A gente olha só aqui para esse gráfico, que é a soma dos 3, e a gente observa nos últimos 5 anos um decréscimo terrível, né? Nós estamos trabalhando com menos de 30% dos recursos federais para a ciência e tecnologia, quando comparados com 2014. Isso, então, né, leva àquilo que nós chamamos de o apagão da ciência brasileira, bolsas do CNPq não pagas, CAPES anunciando cortes, MEC anunciando cortes, ameaças de fusão CNPq e CAPES, o Estado de São Paulo querendo cortar dinheiro, né, da FAPESP e das universidades, a perspectiva para o ano que vem ainda mais sombria, né? Esse é o valor empenhado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia em 2019, perto de 4 bilhões, em 2020 ele já cai para 3 bilhões e 700, e a previsão no projeto de lei orçamentária para o ano que vem é de 2 bilhões e 700. Isso de um orçamento que já vinha de cortes graves, né? Eu estava falando que o orçamento do MCTI, do Ministério, em 2014, foi da ordem de 10 bilhões de reais. Né? Então, os cortes são muito grandes. CNPq, veja que em 2014, o último ano que eu estava lá, a gente conseguiu executar 3,3 bilhões de reais, né, investidos diretamente em projetos e bolsas. Esse ano, com algum esforço, o CNPq deve conseguir investir 1 bilhão e 300, basicamente só com as bolsas, e para o ano que vem ele tem previsto 560 milhões. Os outros 700, perto de 700 milhões, estão numa outra linha do orçamento que diz lá, programações condicionadas à aprovação legislativa. Quer dizer, se tiver dinheiro, no ano que vem, será eventualmente aprovado. Nós precisamos recuperar o FNDCT, que é uma fonte importante para o financiamento da pesquisa. A maior parte dele continua contingenciado. Em azul, aqui, é a arrecadação. Em vermelho, laranja e verde é o executado, sendo vermelho aquilo que é utilizado em pesquisa. Né? Uma fatia muito pequena daquilo que de fato é arrecadado. Tem projetos de lei no Congresso Nacional, esse PL 135, que proíbe o contingenciamento do FNDCT, foi aprovado no Senado, grande maioria, mas que agora está na Câmara, né? E nós precisamos exercer agora, cada vez mais, né, como cidadãos, né, o nosso papel de pressionar deputados federais a também aprovar esse projeto de lei. Quer dizer, nós que, como cientistas, sempre vivemos dentro do ambiente acadêmico, achando, talvez corretamente até alguns anos atrás, que estar no nosso laboratório e fazer a melhor ciência possível, a melhor formação dos nossos alunos, né, de mestrado, doutorado, iniciação científica e de graduação, estamos dando a nossa responsabilidade, mas isso não mais é suficiente. Nós precisamos exercer o nosso papel diante da sociedade para mostrar e catalisar a importância, né? A importância dessa atividade para a sociedade brasileira. Como eu dizia, o governo paulista tem feito ataques sucessivos às universidades e à FAPESP, o governador que está aqui, né, agora, nesse momento, João Dória. A ciência no século XXI tem impactos diretos na qualidade de vida das pessoas e na economia dos países, e, consequentemente, seu apoio e financiamento por parte da sociedade e dos governos exige maior engajamento na rápida translação dos resultados da pesquisa para as políticas públicas e para as empresas, com benefícios consequentes, né, com consequentes benefícios para as pessoas. Isso depende do governo, isso depende das empresas, mas isso depende também de nós nas universidades, para abrirmos nossas cabeças no que diz respeito à necessidade dessa fluidez de interação com o setor produtivo. A ciência, que por grande tempo da vida, né, nós só olhávamos para o impacto científico. Você vai lá no CNPq, no comitê assessor, para julgar um projeto,
e, basicamente, você só olha para as publicações ou o impacto científico daqueles trabalhos. Mas nós temos que lembrar que ciência tem outros impactos que a sociedade percebe. Impactos econômicos, sociais, ambientais, em inovação, artísticos, culturais e educacionais, entre outros. Né? Podia ter colocado aí ambiental, já está. Né? Então, a sociedade percebe todos esses outros impactos aqui. E nós, muitas vezes, só estamos olhando para o impacto científico. Então, é fundamental que a gente entenda que ciência fundamental, ciência básica é essencial, mas ela tem também que transbordar os muros da universidade, né, para chegar até a sociedade em geral. A sociedade entende, valoriza a ciência e tecnologia, isso é uma pesquisa de opinião feita pelo Datafolha para a FAPESP, mas as pessoas estão fascinadas com as realizações da ciência, 68% responderam que sim, mas ciência e tecnologia são tão especializadas que a maioria das pessoas não consegue entendê-las, 80% das pessoas responderam isso. Né? A escola me afastou da ciência, 26%. As pessoas se acham incapazes de entender ciências. Eu não sou suficientemente inteligente para compreender a ciência e tecnologia, 54%. Não existe isso. Todas as pessoas são capazes de entender ciência, basta a gente encontrar um jeito de dizê-lo, né? 77% não sabem informar algum nome de instituições de pesquisa. Só 10% dos entrevistados sabiam, ou 7% sabiam citar a USP como sendo uma instituição de pesquisa no Brasil. Professor ainda é a profissão mais admirada. Veja que, por outro lado, as pessoas admiram professores e cientistas. Não admiram tanto curandeiros e políticos, né? 7% e 5% aqui. Não me estranha isso. Mas nós não estamos conseguindo capitalizar essa compreensão ou essa admiração das pessoas pela ciência para que isso se traduza, né, numa pressão sobre os nossos deputados e senadores e governantes para que isso se traduza em orçamentos, né? Então, a ciência brasileira respondeu com virilidade, né, com grande capacidade ao que aconteceu, o que está acontecendo com a pandemia, Covid-19. Aqui é um dado bem recente, né? Eu observei isso no dia 11, é um observatório ibero-americano de ciência e tecnologia, e que faz uma análise de todos os trabalhos que estão disponíveis no PubMed e olha pelos seus países de origem. E o Brasil, disparadamente, é o país que mais produz ciência na América Latina como um todo, e, como eu disse agora há pouco, ele está na 11ª posição quando comparado com os outros países do mundo no que diz respeito à Covid. E a pergunta é, né, o pós-guerra, como eu dizia, em 1945, aí a bomba atômica, levou um apoio geral, universal à ciência, né? Será que isso vai acontecer no pós-pandemia? Né? Nós vemos esse momento numa situação muito, muito crítica, né? Um crescimento do negacionismo da ciência, né? A questão das vacinas, das mudanças climáticas, a proliferação dos movimentos anticientíficos, de terraplanismo, de reptilianos, QAnon, milhares de teorias de conspiração, um crescimento gigantesco das fake news, né? As pessoas, em geral, acreditam mais em postagens nas redes sociais do que em fatos concretos e evidências científicas. Por isso, nós, cientistas, professores e estudantes, precisamos entrar nessa verdadeira guerra, né, para conquistar, junto à sociedade, o protagonismo da ciência e da educação, como os instrumentos essenciais para o desenvolvimento da sociedade e para a vida das pessoas. O que a gente pode fazer? Muita coisa. Ações institucionais de divulgação científica, as universidades, as sociedades científicas, as feiras de ciência, os artigos em jornais, as palestras, os eventos, etc. Né? O novo normal do cientista exige sua participação ativa em todos os espaços possíveis da sociedade, divulgando a importância da ciência. Na escola do seu filho, do seu vizinho, na vida cotidiana, no ônibus, no trem, no carro, né? Na TV, na rádio, nas redes sociais, importantíssimo isso, né? Para levar a presença da ciência nas redes sociais, na família, nos movimentos sociais, nas organizações não governamentais. A gente vai precisar falar de ciência em todos esses espaços. E também exercer o nosso engajamento político, né? Com ações constantes junto a deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores e lideranças do Executivo,
cobrando os seus compromissos com ciência e tecnologia. Por exemplo, antes da eleição presidencial em 2018, quando, né, o atual presidente da República foi eleito, ele assinou uma carta que foi solicitada pela Academia Brasileira de Ciências e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, se comprometendo a elevar os gastos da ciência, os gastos do Brasil para ciência e tecnologia a 3% do nosso PIB. E a gente viu agora há pouco, né, que isso não passa hoje de 0,5% do nosso PIB. Então, esses compromissos são ditos em épocas de campanha e depois totalmente esquecidos. E nós temos que cobrar isso como cidadãos, né? E nós temos que eleger cientistas, educadores, estudantes e amigos da ciência em todos os níveis do legislativo e do executivo. Por exemplo, na minha vizinha Ribeirão Preto, terra da professora Dalgisa, presidente eleita da SBE, a nossa ex-reitora aqui, Sueli Vilela, foi candidata a prefeita, está lá no segundo turno agora da eleição em Ribeirão Preto. É importante a gente lembrar que cientistas, né, em certas etapas de suas carreiras, podem e devem, inclusive, participar da vida política do país. Eu faço uma conta simples aqui, né? Olhando o censo escolar de 2019, com o número de alunos em cada uma das faixas etárias e do ensino superior, somando isso tudo, nós temos aí 21,9 milhões de votos, né? Descontando aqueles do ensino fundamental. Mas lembrando que os alunos do ensino fundamental têm seus pais, que são também eleitores, né? E eu pergunto, no Congresso Nacional, quantos cientistas nós temos hoje lá presentes? Nenhum, né? Nós precisamos também, né, executar esses movimentos externos, marchas pela ciência e educação, feiras de ciência nas praças públicas. E esse aqui é o meu último slide, né, é dizer que nesse período, então, pós-pandemia, nós precisamos de sociedade e academia juntos. Para isso, o papel importante das sociedades científicas, das grandes sociedades, SBPC, ABC, etc., mas também das sociedades temáticas, e SBE é um exemplo disso, né, que podem promover articulação, mobilização, diálogo com a sociedade, com o Congresso, mandando cartas, se manifestando diante de todos os deputados e senadores, etc., né, numa defesa intransigente dos valores institucionais. Gente, muito obrigado, peço desculpas se me estendi um pouquinho na minha apresentação. Imagina, professor, foi ótimo, muito obrigado aí pela sua excelente palestra, né? Acho que deu para a gente refletir em muitos pontos aí, todos esses dados que foram mostrados, toda a sua reflexão, né? Então, parabenizo aí pela sua palestra e agradeço aí em nome da sociedade dos participantes. E, professor, então faço aqui algumas perguntas, ainda temos tempo, né? Então, vou fazer aqui, a primeira pergunta é do professor Mauro Santos, né? Ele comenta, né, que ontem o professor Vilela, né, o presidente do CNPq, ontem nos falou numa mesa redonda, que a entrega tecnológica por parte dos pesquisadores, né, deve ser feita e isso deverá ser valorizado. Aí ele pergunta, a entrega da ciência deve mudar ou ser um conjunto? Professor Mauro, primeiro, boa tarde, é um prazer falar com você. É claro que nós estamos tratando aqui de um contínuo, que vai do extremo da ciência mais básica possível que você possa imaginar até aquelas atividades mais próximas, né, das entregas tecnológicas, como ditas pelo professor Evaldo Vilela. O equilíbrio dessas atividades é que a gente precisa encontrar. Isso significa equilíbrio do ponto de vista do conjunto dos cientistas, mas também representa o equilíbrio das nossas próprias atividades como cientistas. Eu estive no CNPq durante 4 anos, como presidente, 1 ano como diretor. E naqueles anos, nós já, né, conscientes da importância desse aspecto da translação do conhecimento e da necessidade de reconhecimento da sociedade, fizemos várias atividades tentando estimular que os comitês assessores, no julgamento de projetos, bolsas, dessem também o valor devido às atividades envolvidas de inovação. Por exemplo, criamos no currículo Lattes uma aba dedicada ao registro das atividades de inovação.
ao registro das atividades de educação e popularização da ciência, que são atividades tão importantes, né, que devem ser consideradas tão importantes quanto as atividades de pesquisa propriamente dita, né? Então, muitas vezes a gente, quando pensa em inovação, pensa na patente. Patente é um péssimo indicador de inovação, quer dizer, a gente começou a dizer que estava valorizando a inovação contando pedidos de depósito de patente no INPI, no currículo Lattes. E você depositar uma patente no INPI, hoje em dia, é dezenas de vezes mais fácil do que você publicar um trabalho científico, né? Porque não tem peer review, o peer review acontece 10 anos depois, quando essa patente vai receber algum retorno de avaliação, não é? E você bota lá no seu currículo quantas vezes. Isso custa pouco, R$500. Hoje você vai publicar um trabalho numa revista internacional que hoje em dia, para fazer em open access, requer, né, valores que podem chegar a quase $5.000 em algumas revistas. Então, publicar uma patente é bem mais barato. Então, não é isso. Nós precisamos medir as atividades de inovação pelo número de projetos feitos em parceria com empresas, pelo número de patentes licenciadas, pelo número de alunos, ex-alunos, que hoje estão trabalhando no ambiente empresarial. Quer dizer, você tem várias métricas que a gente pode aí associar, né? O que é fundamental é que nós não podemos mais olhar como olhávamos no passado. Chegar no comitê assessor e só ganha bolsa de produtividade quem tem índice H acima de 40, que tem não sei quantos papers, não sei quantas citações. E ninguém olhava para nenhuma das outras atividades, entendeu? Então, se isso é o valor que a agência de fomento dá, como o cientista vai depois ir para a praça fazer divulgação científica ou ir para uma empresa e fazer uma colaboração que pode não resultar num paper? Normalmente não resulta num paper, né? Ou desvia um pouco da sua atividade. Por exemplo, aqui no meu laboratório, nós fazemos, né, ciência básica, eu faço biologia estrutural, a gente faz estrutura de proteínas usando cristalografia. Mas a gente, depois de 40 anos, entende até razoavelmente de estrutura de proteínas. Então, se vê uma empresa que está olhando para modificar uma determinada enzima para ela ter uma atividade melhor num fungo que vai ser útil para degradar um determinado material, isso pode parecer um desvio da minha atividade, mas é um desvio razoável, é importante. Você faz, às vezes, uma pequena atividade, isso tem um impacto importante. A Embrapi tem criado as suas unidades, né? A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação para a Indústria tem criado suas unidades no Brasil justamente com esse objetivo, de pegar centros qualificados, pré-qualificá-los e eles serem, então, portas para a interação com as empresas. Então, é muito arriscado dizer, olha, agora eu vou só valorizar as coisas da tecnologia. Não deve ser esse o caso. O que eu acho que a gente precisa é conscientizar os pesquisadores e reconhecer aqueles que, de fato, estão fazendo inovação tecnológica também. Obrigada pela resposta. E temos mais uma aqui, o professor Gilberto, da UFO. Né? Ele pergunta quais são os motivos desse movimento da negação da ciência. Então, isso é um tema muito complexo, né? Que passa por análises que eu creio, né, políticas, sociais, e vejo que as ciências sociais precisam, inclusive as ciências sociais brasileiras, né, precisam se aprofundar cada vez mais, né, na compreensão desse fenômeno, que não é nacional apenas, é um fenômeno internacional, né? Que tem ganhado corpo enorme com as redes sociais, né? Com a utilização das redes sociais como instrumento de difusão de fake news, de notícias falsas, com sistemas de reconhecimento de padrões de interesses individuais. Quer dizer, se você hoje pesquisa um site que fala sobre terra plana, o Google vai identificar isso e, eventualmente, vai selecionar ou vai vender isso para empresas que disparam e-mails e outras mensagens por outras redes, Twitter, Facebook, para que você passe a receber notícias só daquele tema. Isso é muito comum em política hoje em dia, né? Se você procurou um site do Partido Republicano nos Estados Unidos,
pode escrever que sua caixa postal e seu Twitter vai se encher de notificações relativas ao Partido Republicano, ao Trump e outras coisas, né? Então, isso você retroalimenta essas pessoas e essas crenças. O que surpreende muitos de nós, né, é que essas coisas aconteçam, às vezes, com pessoas que tiveram acesso à educação. Por muito tempo, eu sempre imaginava que você só conseguia enganar, né, as pessoas que não tinham acesso à educação, que eram facilmente manipuláveis. Mas a gente está descobrindo que não é só isso, né? Que hoje em dia você tem outros fatores sociais, coletivos, sensações, né, em relação ao resto da sociedade, que acabam conduzindo as pessoas a acreditarem nessas coisas malucas, né? Como terra plana. Tem uma deputada nos Estados Unidos que se elegeu por conta desse grupo QAnon, que fala que todos os grandes líderes progressistas do mundo são répteis encarnados em corpos de humanos e que o Trump era a pessoa que viria para matar a todos eles e, com isso, libertar a sociedade desses répteis disfarçados em humanos, tipo Obama e outros, que iam comer todas as criancinhas, né? Quer dizer, coisas inacreditáveis, né? Como a pessoa pode dar crédito a essas coisas. Essas coisas são extremas, mas você tem as coisas mais complexas, que é o que nós estamos vivendo em relação às vacinas, né? Em que lideranças começam a falar um monte de bobagem a respeito de vacinas, né? E que, com isso, afastam as pessoas dessa compreensão de que vacina salva vidas, né? Enfim, então, professor, eu não tenho uma resposta fácil. O que eu tenho das causas, né, do negacionismo da ciência, acho que, em grande parte, ela se deve ao fato da gente, né, aí a nossa responsabilidade como cientista, ter se ausentado da sociedade, certo? Em grande parte. Não gosto de falar da Torre de Marfim, da universidade dentro de muros, porque ela já não tem mais muros. A gente faz um monte de coisas em relação à sociedade, mas isso mostra que não é suficiente, né? Eu dou um outro exemplo. A gente já estava preocupado com essa questão de divulgação da ciência no CNPq lá em 2011, 2012, quando a gente mudou o sistema de prestação de contas das bolsas de mestrado e doutorado do CNPq. Essas bolsas são cotas, né? Como todos nós sabemos, essas cotas vão para os programas de pós-graduação. E no final da bolsa, o programa tem que, né, incluir num relatório final o nome do estudante, a tese que ele defendeu, a dissertação que ele defendeu, etc., se foi aprovado, se não foi. Nós colocamos lá um item alternativo que dizia o seguinte: olha, é importante que cada aluno seja capaz de produzir, isso em 2012, hein? Que cada aluno seja capaz de produzir um vídeo de até 3 minutos e carregar, abrir. Se você for fazer o seu relatório CNPq hoje, o último item lá do formulário ainda é esse, opcional, não é obrigatório, mas você deve carregar um vídeo de 3 minutos sobre o trabalho que você fez, explicando numa linguagem não especialista qual o valor daquela sua dissertação de mestrado ou da sua tese de doutorado. Nós tivemos uma resposta inferior a 0,01%. Ou seja, nós não nos preocupamos com isso. O que é que custa hoje para um aluno de mestrado e doutorado falar sobre seu pôster ou sobre seu trabalho? Estão tendo que fazer agora, né, nas reuniões virtuais, fazer um vídeo curto para contar aquilo. O CICUSP, o Simpósio de Iniciação Científica agora da USP, que eu fui avaliador na semana passada, eu assisti os vídeos dos alunos falando, né? Alguns de boa qualidade, alguns de menos qualidade, mas isso a gente aprende fazendo, né? Então, nós nos afastamos da sociedade e nós temos que ganhar de volta esse espaço. Então, tem razões sociais para o negacionismo? Tem, mas também tem uma responsabilidade que é nossa de nos aproximarmos da sociedade como um todo. Obrigada, professor. E a última aqui,
consigo fazer, né, pelo momento, pela hora, do professor Giuseppe, tá, da Federal do Mato Grosso do Sul. Ele pergunta para o professor, o que o professor acha da afirmação que foi dada pelo professor Vilela ontem, né, na mesa redonda, de que artigos científicos não contam para nada, né, só para passar em concursos. Segunda pergunta dele. Eu não assisti, eu sou, enfim, gosto muito do professor Evaldo. O professor Evaldo é membro da Academia Brasileira de Ciências, foi presidente da FAPEMIG, antes disso foi presidente da FAPEMIG, foi diretor científico, foi reitor de uma universidade federal importante em Lavras, tem uma história científica importante, e tenho certeza que talvez essa frase tenha sido colocada num contexto em que ele queria ressaltar a importância da gente não se preocupar exclusivamente com os nossos artigos científicos. Mas é óbvio que nós precisamos continuar fazendo ciência de qualidade, né? Como é que você vai fazer vacina? Um bando de cientistas, no começo da pandemia, dizia que o pessoal tinha que tomar cloroquina. Mas foi só fazendo um estudo científico e publicando isso em revistas, né, especializadas, que foi possível, por revisão por pares, você mostrar que não era assim. Então, ciência sem publicação não é ciência. Se você não chegar até expor os seus resultados aos pares e isso ser avaliado e eventualmente publicado, significa que aquilo que você fez não tem ainda o valor de reconhecimento. Ora, é claro que você tem outras rotas para esse conhecimento transitar, não necessariamente até chegar na publicação. Você pode, de fato, né, segurar uma publicação até você obter uma patente. Você pode, se está fazendo um trabalho de desenvolvimento tecnológico que tem um impacto para uma determinada empresa, e você fez isso com um convênio, um contrato que previa isso antecipadamente, pode ser que isso nunca seja publicado. Não faz mal, isso tem que ter valor na avaliação do CNPq. Mas paper continuará tendo o seu valor fundamental no avanço da ciência. Ele não pode ser o único, né? Eu digo o seguinte, se a avaliação for exclusivamente, por exemplo, pelo número de publicações, como a gente já fez no passado, né, isso introduziu um monte de distorções na ciência brasileira, né? A gente tinha uma multiplicação de publicações de baixo impacto, quando você contava, chegava no comitê do CNPq, bom, esse fulano tem 50 papers, esse tem 4, eu vou dar para os 50. Não importa se aquele de 50 eram em revistas de, né, 10ª linha e esses 4 eram em revistas de altíssimo impacto. As pessoas não olhavam isso. Depois de um tempo, passou a olhar também fator de impacto, citações. Aí, se conta só citações, outra distorção pode ser introduzida. Começou a ver os clubes de citações. Olha, nós somos colaboradores ou nós atuamos em áreas parecidas, eu cito você, você me cita. Ou eu cito sempre os meus trabalhos. Então, por isso, você aumenta o seu número de citações. Isso é uma distorção também, né? Então, você fazer uma ciência guiada exclusivamente pelo número, né? Pelos números, pelo número de publicações, ou pelo número de citações, ou pelo índice H, só por isso você introduz distorções, você deseduca os jovens, inclusive. Quer dizer, não era incomum nos nossos programas de pós-graduação o aluno procurar por um orientador e, antes de escolher pelo tema, ele olhava, esse é um orientador que publica bastante, então eu vou lá nele porque eu quero ter um currículo mais cheio, não importa a área que ele faz. Muitas vezes, nos comitês de julgamento de projetos, estou falando aqui de edital universal do CNPq, você leva o comitê para julgar e os caras sentam para julgar e falam assim, bom, primeiro vamos classificar esses proponentes pelo seu currículo, pela sua produção, etc. E raramente você olha para o projeto, né? A análise do projeto, né, se o projeto é inteligente, se o indivíduo gastou um bom tempo para pensar sobre o projeto. Em geral, o indivíduo escreve o projeto sobre aquilo que ele já fez, para garantir que ele já tem resultado para depois fazer o próximo relatório. Quando não é assim, né? A atividade científica, talvez a atividade científica de maior relevância que um cientista pode fazer é formular a pergunta científica. É gastar um tempo para saber exatamente o que é que eu quero responder.
fazer depois um experimento bem feito, fazer a medida inúmeras vezes, pequenas variações para encontrar se está tudo certo, né? Aplicar estatística, ser cuidadoso, meticuloso, isso é uma boa ciência. Mas se você só fizer isso e deixar de ficar fazendo, né, de pensar a resposta, qual é a resposta que eu quero encontrar, qual é a proposta do meu projeto, isso é o que leva uma ciência a não ser relevante. E é isso que nós não podemos. Obrigado, Suelen. Desculpa mais uma vez, já são 5 horas, eu sei que vocês têm outras atividades na sociedade, eu agradeço muito aqui a oportunidade de estar com vocês. E fico à disposição. A gente agradece. A gente agradece muito, professor, pela sua participação, pela sua excelente palestra, né, pelas suas respostas também, acho que, né, nos serviu para refletir muito, né, sobre muita coisa. Então, eu agradeço mais uma vez em nome da sociedade, tá? Então, paramos aqui a transmissão dessa palestra, mas continue, então, aí no link, né, para dar seguimento às nossas atividades já, né, dentro de alguns minutos nós iniciamos, então, mais uma mesa redonda, tá? Então, até mais.